Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lê do Instagram @ateliê_leticia_nojosa. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E na aula de hoje eu venho trazer pra vocês mais uma peça que é super fácil de fazer, uma peça útil que vai poucos materiais aí pra produzir, que é esse modelinho de porta-forma, pessoal. Eu fiz utilizando o tecido alvejado, que é o mesmo utilizado aí pra fazer os panos de prato, mas vocês podem utilizar outro tipo de tecido também pra fazer essa peça, como tecido de algodão cru, sarja impermeável ou tricoline. Então, pessoal, sem mais enrolação, já vamos lá para o nosso passo a passo. Para fazer essa peça, eu estou utilizando um tecido alvejado, que é o mesmo tecido que é utilizado para fazer pano de prato. Eu comprei um saco aberto, que ele é um tamanho maior, e aí eu consegui cortar nesse tamanho aqui, que é certinho para fazer a peça. Mas vocês podem utilizar outro tipo de tecido, tem os panos de prato também, né, que são vendidos por metro, dá para utilizar tecido de algodão cru, até o tricoline também, né, da preferência de vocês. E esse daqui eu cortei com a medida de 64 centímetros por 35. Vamos precisar de mais um tecido desse, cortado com a medida de 50 centímetros por 35. E para fazer um detalhe bem bonito nesse porta-forma, eu cortei aqui um tecidinho tricoline com a medida de 9 centímetros por 37. Cortei um pouquinho maior para ter uma margem de segurança e não faltar tecidinho aí na hora de costurar. E para fazer um detalhe, eu cortei aqui um bordadinho inglês com a mesma medida, mas é opcional, tá, pessoal? Quem não quiser colocar não precisa. E tem aqui também duas tirinhas, que é para fazer a amarração, que elas têm a medida de 4 centímetros por 25. E para finalizar, vamos utilizar também o viés. Então, para iniciar, vamos pegar o tecido menor e uma tira aqui de viés. E nós vamos costurar essa tira de viés onde ele tem aqui os 35 centímetros, tá, pessoal? Então, essas abinhas aqui do viés viradinhas pra cima. E vamos passar uma costurinha aqui bem próxima, né, ao final aqui dessa primeira dobrinha dele. Então, eu vou passar a costurinha dando retrocesso, né, no início e no final. E depois eu vou rebater esse viés do outro lado. Então, olha só, gente, passei minha costurinha e resolvi vir aqui mostrar pra vocês bem de pertinho pra não restar dúvidas aí. Então, gente, ó, passada a costurinha, então eu vou dobrar aqui a sobrinha que ficou pra cima. E aí a gente vai jogar o viés aqui, ó, do outro lado. E com isso a gente vai acabar, né, cobrindo aqui a costurinha que a gente acabou de fazer. Então vai ficar um acabamento, ó, bem bonito. E aí a gente passa a costurinha aqui bem na beiradinha pra fechar esse viés. Finalizada a costura do viés, agora nós vamos fazer uma marcação nessa parte aqui menor, nesse tecidinho menor, né? Pra ver onde nós vamos colocar uma das alças de amarração. Então, coloquei aqui o tecido maior por baixo e o menor aqui por cima. Deixei aqui bem certinho. E aí a gente vai dobrar, porque essa daqui vai ser a aba da nossa peça. Então, a gente vai dobrar aqui bem certinho onde tem aqui o nosso viés, pra ver aonde a gente vai colocar aqui a alça. Então, ficou aqui, pessoal. Eu já até fiz a minha marcação, ó, aqui. Então, onde ele parou é onde a gente marca. E aqui, como tem 35 centímetros, então nós medimos aqui a metade. Então, eu marquei aqui com 17,5. Então, aqui que vai ficar a nossa alcinha. Peguei aqui uma das alças para mostrar para vocês como que a gente vai fechar elas. Então, pessoal, aqui ela tem 4 centímetros e nós vamos dobrar ela assim no meio, depois juntar as pontinhas pro meio e dobrar no meio mais uma vez para ela ficar desse jeitinho aqui. Só que aqui a gente tem que fazer um acabamento em uma das pontas. Eu vou dobrar ela assim no meio e aí vou fazer um cortezinho na diagonal para facilitar e não ficar com sobrinha ali de tecido. Então, cortei aqui, ó, vai ficar desse jeito. E aí nós vamos jogar aqui pra dentro e aí sim dobrar aqui, olha só, pra ficar com o acabamentinho. E aí a gente passa a costurinha aqui pra fechar tanto aqui essa parte quanto toda a lateral. Já no outro lado não precisa fazer acabamento. Pessoal, fiz a costurinha aqui pra fechar a minha alcinha e como falei pra vocês, né,
ficou com acabamentinho só em um dos lados e no outro não tem acabamento nenhum. Então, gente, esse lado que não tem o acabamento, eu dobrei assim mais uma vez e fiz um cortezinho também em diagonal, pra gente colocar aqui onde a gente fez a marcação. Então, eu vou posicionar aqui, ó, bem em cima dessa marcação e vou dar uma dobradinha assim, ó, coisa de meio centímetro, vou dobrar novamente aqui pra cima. E aí a gente passa uma costurinha fazendo um quadradinho aqui todo em volta pra ficar bem firme aqui essa tirinha, né, essa alcinha na nossa peça. Prontinho, gente, já costurei aqui minha alcinha e agora eu vou reservar essa parte pra gente começar aí a costurar as outras partes da nossa peça. Peguei agora aquele tecido tricoline que a gente vai usar para fazer um detalhe aí na nossa peça e o bordado inglês. E vocês verifiquem a direção desse tecido para ficar esse bordadinho na parte de cima aqui da estampa. Então eu vou posicionar aqui bem rente com o finalzinho aqui do tecidinho. E aí a gente vai costurar agora com um pezinho de máquina, não esquecendo o retrocesso no início e no final. Passei a costurinha para unir aqui o bordado inglês no nosso tecido e aqui vai uma dica bem legal para vocês. Vocês vão lá no ferro e passem jogando essa sobrinha para baixo, tá, gente? Não coloquem aqui para cima quando for utilizar bordado inglês, porque ele é um pouco transparente e vai acabar aparecendo essa sobrinha aqui na frente, olha só. Então, coloquem ela aqui, ó, viradinha para baixo, que seu acabamento vai ficar lindo. Peguei agora a parte maior aqui da nossa peça e, como vocês viram, tem uma abinha aqui, né, gente? Vai ficar assim. E é bem nessa abinha que a gente vai colocar o tecidinho que a gente acabou de costurar. Então, verifiquem aí a estampa de vocês para não ficar de ponta cabeça, coloquem aqui bem em cima para ver que forma que vocês têm que costurar, qual a direção. Então, ó, posicionei, aqui tá a minha abinha, posicionei meu tecidinho aqui, ó, então eu sei que eu tenho que costurar ele dessa forma, para não ficar errado. Então, a gente vai passar uma costurinha, agora, deixar ele bem rente aqui com o final dessa abinha, com o final do tecidinho, e aí a gente passa uma costurinha aqui em toda a volta dele. Pode ser uma costurinha mais na beiradinha mesmo, tá, gente? Feita a costurinha aqui do barrado, agora nós vamos unir as duas partes. Aquela parte menor que costuramos o viés e a alça, e essa parte aqui que a gente acabou de costurar o nosso barrado. Então vai ficar assim, gente, a parte interna com a parte interna. O barradinho vai ficar assim, ó, pra fora. E a gente vai passar uma costurinha nas laterais e na parte de baixo. Uma costurinha mais na beiradinha mesmo, tá, gente? Prontinho, gente, já uni aqui as duas partes, olha só, ficou assim. E agora eu fiz umas marcações para arredondar tanto a parte de baixo quanto a parte da aba. Mas é opcional, quem quiser deixar quadradinho assim pode deixar também, aí vai do gosto de cada um. Para arredondar, eu sempre utilizo essa reguinha escolar aqui, essa reguinha redonda, né? Ela facilita muito aí em várias peças. Se vocês assistem as aulas aqui do canal, devem ver que eu sempre utilizo ela. E eu deixo de dica aí pra vocês, tá? Que é uma régua bem baratinha e ajuda muito aí na costura criativa. Então, para arredondar, eu coloco aqui bem rente com o final da minha peça, assim, no cantinho. E aí, faço a marcação com aquela canetinha que apaga. Depois eu vou passar a costurinha bem em cima dessa marcação. E aí eu tiro o excesso que ficar. E eu mostro aqui pra vocês depois como que ficou. Prontinho, gente, já arredondei aqui onde eu falei pra vocês, né, nas pontinhas e na aba. E agora a gente vai colocar a nossa outra alcinha.
Então, eu dobrei aqui essa aba da forma que ela vai ficar. Então, a gente vai posicionar essa alça bem aqui juntinho com a outra, bem na mesma direção aqui pra ficar bem certinha. E a gente vai posicionar ela assim, viradinha pra fora da peça. Então, aqui ó, vai ficar assim, bem certinho. Vocês podem colocar aqui uma presilhinha pra marcar onde que vocês vão costurar ela. Pode ser uma costurinha mais na beiradinha mesmo, tá, gente? Que depois nós vamos vir com viés e aí vai ficar com o acabamento aqui e vai cobrir tudo certinho. Então, feita a costura da outra alça, agora é hora de finalizar a nossa peça. Peguei aqui o meu viés e nós vamos costurar aqui, começando pela lateral da peça. Eu vou deixar uma sobrinha aqui sem costura, pode ser uns 3 dedinhos sem costurar. Vou iniciar a costura e nós vamos costurar com a abinha assim aberta, pra gente fazer todo o contorno dela também, tá bom, gente? E eu sempre costuro, como eu falo sempre pra vocês, né, nesse finalzinho da primeira dobrinha aqui do viés. Eu me baseio por aqui, que daí fica bem certinho aí o acabamento depois, na hora de rebater. Então, vou fazer essa costurinha, chegando aqui no final, eu vou deixar 3 dedinhos também sem costura, de sobra, e depois eu mostro pra vocês como que a gente vai finalizar. Feita a costura do viés, vai ficar com essa abertura aqui e agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fechar. Então, a gente vai unir as duas pontinhas assim, pessoal, e depois nós vamos jogar aqui cada uma pra um lado, deixando elas unidas aqui, ó, no meio. E aí vai ficar uma marcação. Vocês podem até passar uma canetinha aqui, né, pra deixar bem certinho, bem marcadinho. Ou só com esse vinco vai ficar aqui uma marcação que dá pra ver onde tem que costurar. Então, vou costurar bem em cima dessa marcação e aí eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar. Então, depois de ter costurado, nós vamos cortar aquele excesso que ficou e aí eu abri assim, gente, pra não ficar grosso depois o acabamento. Então, a gente vai finalizar costurando aqui essa parte que ficou, né, abertinha. E depois eu vou rebater o viés do outro lado. E aí eu mostro pra vocês como que ficou a nossa peça. E esse é o resultado final, pessoal. Olha só que peça linda, delicada e super útil, né? Eu medi aqui, cabe uma forma de até 40 centímetros por 30, é uma forma grande. Depois eu vou mostrar pra vocês um take, pra vocês verem como que fica aí colocando ela aqui dentro. E essa é uma ótima opção pra levar aí bolo, torta, nas festas, né? E também, gente, quando fizer aí um bolinho em casa e não quiser deixar na mesa assim abertinho, pra não ir moscas nem nada disso, é só colocar aqui dentro que vai estar protegidinho. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, já deixa um like, compartilha com as suas amigas artesãs. E é isso, até a próxima!